Agradeço a oportunidade, através do convite da New Roads, para conversar a respeito de ferrovias, tratando de alguns aspectos relacionados ao dimensionamento dos elementos componentes da via permanente. Creio que é um tema importante e, muitas vezes, o verbal e os documentos não têm correspondência nas ações, tanto de projeto como dos investimentos. Então, há sempre uma expectativa positiva, depois nós temos um período de certo desânimo, depois uma retomada, né? E nesses ciclos de entusiasmo e desânimo, uma coisa que nós não podemos fazer é desistir. Então, mesmo que haja essa oscilação, nós temos que entender sempre que desistir da engenharia, desistir da contribuição do engenheiro, dos conceitos, essa não é uma opção. Então, nós vamos tratar basicamente dos elementos, fazendo considerações conceituais, do lastro, dos dormentes e dos trilhos. De uma maneira conceitual, né, nós temos todo o projeto de uma via, começando, né, com o projeto geométrico, as conformações na seção transversal, envolvendo as atividades de suavização do relevo natural. Então, nosso traçado vai levar em conta os condicionantes geológicos geotécnicos, do relevo e hidrográficos, para que esse traçado atravesse harmonicamente, reduzindo custos de uma forma não só custos de construção, mas também ao longo da vida em serviço, com a redução dos custos de operação dos veículos. Então, desgaste dos elementos, então é preciso de uma boa drenagem para que a vida útil dos elementos se prolongue e, consequentemente, redução dos custos de manutenção e reabilitação, e também, né, dos custos associados à operação, que envolve os tempos de viagem, mesmo no caso dos produtos agrícolas, né, que são preponderantes no sistema ferroviário brasileiro, já de décadas, e também com relação aos acidentes. Então, nós temos nos custos de operação esses aspectos que precisam ser considerados no projeto e também ao longo da vida em serviço. Para o dimensionamento, nós temos que evitar que condições de ruína sejam atingidas, para tanto uma caracterização, né, dos esforços em verticais, os longitudinais, os transversais. Então, nós temos a própria carga estática, uma majoração por efeito dinâmico, que vai ser comentado. Temos alguns movimentos associados à conformação, que ela é projetada, ela é executada, mas ao longo da vida em serviço, assim como nós passamos pelos pavimentos enquanto motoristas que têm deformação, que têm defeitos, nós também temos essa situação na via férrea, ainda mais se considerarmos a inércia, né, do veículo, da composição ferroviária e, consequentemente, as alterações que vão levar a uma distribuição não equitativa, como a que nós estimamos, né, quando no projeto, no caso, em tangente, mas podem acontecer esses desequilíbrios, assim como numa situação em curva, já em função da superelevação, da inclinação transversal. Nos movimentos longitudinais, nós temos as tensões de origem térmica, que são combatidas, então nós evitamos nessa movimentação, mas também, ao longo da vida em serviço, os acessórios, né, podem
não atuar eficientemente e, consequentemente, nós vamos ter aí as movimentações, né, dos componentes, no caso dos trilhos. O movimento de reptação, em função da capacidade, né, e da condição de suporte, vai levar, né, um movimento como se fosse uma cobra, né? Isso também se traduz em esforços, além da própria frenagem, da movimentação, que envolve aí o esforço trator. Temos, em função de desalinhamento, impactos. Sabemos que o material granular do lastro é um importante elemento que dá elasticidade, tá? Mas esse material granular, a compactação, ela é por vibração, e sabemos também que a desestruturação de um material compactado com o impacto ocorre. Então, essa situação pode levar a um comprometimento do comportamento mecânico e, consequentemente, na aceleração dos problemas, dos efeitos e, consequentemente, uma diminuição da qualidade e comprometimento do desempenho. Então, essas situações de esforços, também de atrito, do friso das rodas nos trilhos, né? Então, o material rodante vai levar ao desgaste, a impactos. Então, são situações que representam esforços, assim como os esforços transversais. Nós temos uma situação de equilíbrio dada pela superelevação, então a aceleração lateral, ela vai ser dependente da velocidade, ela se contrapõe ao mv² sobre o raio, consequentemente, a velocidade, em função dessa velocidade, nós teremos esforços que poderão ser num sentido ou no outro, na equação de equilíbrio nas curvas, no caso, em função da aceleração lateral. E também, em alguns casos, os esforços de vento e o próprio movimento de lacet, né, com choque nos trilhos em tangente, numa situação de falha de manutenção, né, ou diminuição da frequência, ou atitudes paliativas e não resolvedoras do problema. De uma maneira geral, nós temos esse conjunto de esforços que atuam, mas, para fins de dimensionamento, normalmente, nós vamos ver que há uma situação hipotética, né? O modelo de dimensionamento, ele trata de simplificações. Nós não conseguimos trazer a realidade para o nosso modelo de dimensionamento, seja de um pavimento ferroviário, seja de um pavimento rodoviário. Então, nós sabemos que a frequência das solicitações vai influenciar, no caso de um dimensionamento de um pavimento asfáltico, mas nós não conseguimos fazer essa simulação, nós fazemos uma modelagem através de hipóteses simplificadoras que são aceitas com o entendimento de que a engenharia, ela tem conceitos da física, da matemática, mas ela não tem essa precisão, essa exatidão. Nós trabalhamos com critérios probabilísticos, a nossa finalidade é aumentar a probabilidade de sucesso de uma obra, mas sabendo que nós não vamos ter esse 100% de confiabilidade. Mas temos que alocar os recursos de tal maneira que o melhor resultado possível seja obtido. Então, além daquela finalidade daquela relação, foi chamar a atenção para esse aspecto. Não foi esgotar ali todos os itens, alguns são redundantes, mas outros provavelmente ficaram faltando, porque a tentativa foi de ser redundante, mas também não dava para ficar repetindo todos os itens, mesmo com uma certa sobreposição, mas com a finalidade de que
nós vamos ter as cargas atuando, depois a gente vai comentar sobre um coeficiente de majoração para levar em conta o efeito dinâmico, né, a própria irregularidade, a velocidade, são aspectos que vão afetar a carga atuante num elemento em contato, então que tem a característica técnica mais importante, em termos de custo também, que é o trilho. Depois, os esforços vão ser transmitidos a um apoio que não é contínuo, tá? Mas é descontínuo, é representado pelo dormente. Nós temos aqui um elemento metálico, todo um checklist de propriedades que esse material industrializado deve ter. Ainda assim, nós, muitas vezes, ainda temos relatos de produtos adquiridos com falhas no processo de fabricação, né, com falhas internas. Então, o controle de qualidade é importantíssimo. Então, esse acompanhamento para que o investimento feito tenha retorno. Dentre os materiais, né, os dormentes de madeira, de concreto, aí nas variações de seções, de geometria nesses dormentes, de metálicos, e também com utilização de novos materiais, né, a oportunidade de usar o pavimento ferroviário como uma alternativa à reutilização de produtos, no caso, produtos reciclados, né, do plástico, por exemplo. É óbvio que as condições técnicas têm de ser levadas em conta, então tem que ter um benefício, uma contribuição à minimização de um problema sério, de um problema ambiental, sem um comprometimento da qualidade técnica ou sob condições em que a qualidade técnica não é de exigência máxima. Também aí o nosso dimensionamento que envolve esses materiais com geometria normalmente definidas e, portanto, o espaçamento é que vai ser uma decisão, né, um cálculo, um dimensionamento. Então, eu vou ter esse perfil metálico com características já normalmente patenteadas, estão bem próximas, bem similares, mas com variações suficientes para justificarem as patentes, do elemento trilho, depois o espaçamento do elemento que vai receber as cargas do trilho e, finalmente, até chegar na camada final de terraplenagem, no nosso subleito, qual a espessura necessária sob a face inferior do dormente, necessária a conduzir as cargas, né, os esforços, com a devida margem de segurança até a fundação da minha obra viária. O que acontece, então, os fatores intervenientes serão abordados. Nós temos possibilidade de métodos numéricos, ou em que há uma descritização de todos os elementos. Normalmente, essa verificação, né, das hipóteses desses métodos mais sofisticados passa pela verificação do que acontece com as vias e as observações feitas nas ferrovias ao longo de mais de 100 anos. Então, nós temos uma série histórica em que a principal preocupação é com o melhor desempenho. Fazendo um parênteses, dada a minha maior familiaridade com os pavimentos rodoviários, nós temos alguns países, não só com tradição ferroviária, mas também com tradição de uma excelente infraestrutura. A Alemanha se encaixa na consideração que eu vou fazer agora, em que o método de dimensionamento de pavimentos rodoviários na Alemanha ele é baseado numa tabela. Então, todo o cuidado com a seleção dos materiais, com o controle durante a execução, com as atividades de manutenção e reabilitação,
nós temos condição de trabalhar com modelos mais simples, com considerações em que o resultado não vai ser comprometido e não precisa haver uma sofisticação, né, uma pseudo-melhoria técnica, quando, na verdade, o principal para os engenheiros é o bom resultado, a sociedade ficar satisfeita com o desempenho da infraestrutura. Isso também se aplica. Então, não é ser contra as ferramentas, mas entender que até mesmo a verificação das ferramentas mais sofisticadas, ela passa, né? Então, a validação dos modelos, ela passa pela verificação do atendimento aos conceitos que serão abordados aqui. E essa modelagem, ela é muito importante, não até no sentido da verificação para fins de dimensionamento somente, mas para análise comparativa de novos materiais. Então, antes de executar trechos, nós temos que fazer as análises laboratoriais para determinação de propriedades, por exemplo, as propriedades mecânicas de dormentes de plástico reciclado, posteriormente uma modelagem numérica em que esse elemento ele é considerado de forma discretizada e até irmos para trechos experimentais e obras com menor importância até o desempenho mostrar a viabilidade de utilização em outros trechos com uma maior necessidade, né, estrutural. Então, é um avanço natural. Então, apesar de não falar explicitamente, não tratar dos modelos, né, das análises numéricas, o método de elementos finitos é uma das alternativas. Temos alguns programas computacionais que tratam, que fazem uso da ferramenta, alguns trabalhos acadêmicos, então, mas todos eles também passam pelo entendimento dos aspectos que serão tratados, então não são conflitantes, apenas aí o ponto de equilíbrio, né? Você não pode simplesmente ignorar toda a experiência acumulada e achar que o mundo começou depois da invenção do Twitter, já que a ferrovia tem uma longa história e as principais ferrovias no mundo têm bons desempenhos, ainda que não necessariamente tratem, né, ou usem essas ferramentas aí para fins de dimensionamento, mas certamente estão preocupadas com o desenvolvimento de novos materiais e essas considerações são importantes para sairmos de escala laboratorial, passarmos para as análises computacionais, incentivando os trechos experimentais e a sequência natural até a incorporação no dia a dia de uma companhia ferroviária. Então, isso vale não só para os pavimentos ferroviários, para os pavimentos rodoviários, para os pavimentos aeroportuários. Então, cada um tem uma particularidade. Então, os conceitos gerais da gerência da infraestrutura de transportes, eles são aplicáveis a todos essas variações, mas, obviamente, que o processo gerencial tem particularidades. Então, a importância relativa do custo da estrutura de um pavimento aeroportuário perto da necessidade de segurança e da dificuldade de interrupção, né, o transtorno que causa um problema no pavimento, faz com que eles sejam muito mais parrudos, proporcionalmente às cargas atuantes. Não é porque a carga é maior, mas também há uma natural, né, natural aí, superdimensionamento e que não tem nenhum gasto excessivo diante da minimização dos riscos. Então, nós temos que entender esse aspecto, que vale também para os outros tipos de pavimento. Então, nós temos aí uma seção, né, vendo os elementos que vão receber as cargas, né, e vão transmitir aos elementos subjacentes, então do trilho para o dormente, na face inferior do dormente. Então, chamando a atenção que nós temos uma dimensão, tá, um comprimento, uma largura, né, então uma área em que há o apoio do elemento dormente, mas que, em razão da rigidez, nós vamos ter
algumas hipóteses no cálculo da tensão que vai chegar no subleito e, portanto, a necessidade de atenuação dessa tensão, cujo ângulo de espraiamento pode ser maior ou menor, dependendo do material. Tem hipóteses simplificadoras que podem ter um espraiamento bi- ou tridimensional, então não existem considerações que vão levar a um maior valor, né, de espessura, a um menor valor de espessura, e que nós, engenheiros, temos que confrontar essas possibilidades. Então, nós temos que, no caso do dimensionamento, essa figura é só um gancho para chamar a atenção para algo que, acho que em outras apresentações, se ficou redundante, acho que o espírito é realmente esse, que projeto é comparação de alternativas. Então, mesmo que se faça uso de uma ferramenta de modelagem numérica, sofisticada, aquele cálculo com base num determinado método também deve ser apresentado, as hipóteses devem ser consideradas, tanto porque qualquer que seja o processo, né, de cálculo mais ou menos sofisticado, ele é baseado em hipóteses, e são essas hipóteses que vão ajudar no acompanhamento da estrutura ao longo da vida em serviço, o que está acontecendo. Então, nós temos, muitas vezes, que ter um controle, a discretização, né, esse detalhamento pode ajudar em algumas verificações, mas também podem não ajudar no sentido de o engenheiro ter controle sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, modelos mais simples permitem, para as atividades de manutenção e reabilitação, que inevitavelmente vão acontecer, qualquer que seja o tipo de pavimento. Nós estamos falando de estruturas que, em período relativamente curto, tá, em termos de nossa vida, 10, 20, 30 anos, parece um número muito longo, né, mas um período muito longo, mas é curto para uma obra de engenharia. Então, vão ser necessárias as intervenções, e essas considerações são a base para o acompanhamento do desempenho, para uma proposta de especificação de desempenho em que os projetos, as obras vão ser avaliadas com possibilidade de bônus, com possibilidade de penalização. Então, tendo um valor de referência para o desempenho, as considerações feitas para dimensionamento de trilho, de escolha do trilho, para a definição do espaçamento dos dormentes, para a espessura da camada de lastro. Então, tudo isso sendo conferido em termos de hipóteses e confirmações ou não, né? Essas hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas. Normalmente, o que a gente vai procurar fazer é a tentativa de refutação. E mais do que a memória de cálculo tentar confirmar, ela poderia ser uma tentativa de refutação. E no caso de não ser refutada a hipótese, olha, essa hipótese é válida, a decisão, comparando-se, né, diferentes considerações a respeito das propriedades que podem ser apresentadas com propriedades de engenharia, ou um ângulo alfa de espraiamento, que é uma consideração empírica, mas uma verificação que essa comparação é indispensável. Uma das verificações que nós temos, né, não vamos falar dos elementos detalhadamente, mas chamando a atenção para uma tensão, né, a tensão de origem na variação de temperatura, em que nós temos, aí simplificadamente, considerando os valores, né, de tensão, coeficiente de dilatação térmica, e o que isso vai implicar numa variação de tensão, nós temos essa tensão tendo que ser superada pelas resistências, seja nas juntas ou ao longo de um determinado comprimento, e, consequentemente, o nosso diagrama de esforços resistentes tem que ter um valor, pelo menos um valor, que seja capaz de
superar as tensões atuantes. Consequentemente, o diagrama em azul tem que superar o diagrama em vermelho. Com isso, nós temos linhas soldadas contínuas, uma situação de tempo, né? Tem a apresentação. Eu tenho nas aulas, na graduação, na USP, em algum curso de pós-graduação, com um filme histórico da construção da Estrada de Ferro Carajás, em que em torno de 500 quilômetros anuais foram construídos na selva, né, não é floresta, mas selva amazônica, na década de 80. Então, é uma situação em que mais de 1.000 quilômetros foram construídos, considerando-se os pontos de linha dupla para cruzamento das composições, na média aí de 500 quilômetros, para arredondar, né, 500 quilômetros por ano. Então, é um filme histórico. Nós tínhamos barras de 396 metros sendo transportadas e depois um processo de soldagem aluminotérmica no campo, transformando essa linha em soldada contínua, diminuindo, portanto, os pontos de fraqueza, que são as descontinuidades do momento resistente, representadas nas juntas. Então, chama a atenção, né, para todo o aspecto da importância da conservação. Então, eu vou ter que manter tanto em planta como em perfil para evitar aqueles esforços que foram comentados inicialmente, a necessidade da drenagem. Então, nós temos a presença da água em excesso, né, ela precisa ser eliminada. Nós temos, ela é importante para a compactação, ela é inevitável porque nós precisamos da água, porém, ela em excesso vai ser prejudicial à estrutura, então nós temos que evitar esse excesso e essa permanência, né, da água em excesso. Então, pode ser evitado o excesso com a prevenção do acesso, né, dessa água em excesso, ou a retirada o mais rapidamente e seguramente da estrutura. Os defeitos, né, que ocorrem já são consequência dos esforços, então, diferença de bitola, afrouxamento das fixações, deslocamentos, desnivelamentos, superelevação diante das condições operacionais em falta ou excesso. Então, nós temos aqui, particularmente no interior de São Paulo, a superelevação para uma velocidade, já que não era só para o transporte de carga, mas também transporte de passageiros, com velocidades mais altas, a necessidade de uma superelevação maior. Agora, quando, no lugar de fazer as intervenções, a política é redução de velocidade para evitar acidentes e incidentes, então, no ano de 1989, eu fiz um acompanhamento, né, na regional ASR4 da FEPASA, em Araraquara, e a atribuição, né, principal dos engenheiros era achar os culpados, fazer um relatório investigativo, né, uma auditoria dos acidentes e incidentes, e quase sempre a consequência, em termos operacionais, era a redução de velocidade. A partir do momento que eu reduzo a velocidade, a superelevação não vai estar eficiente em termos de equilíbrio, consequentemente, vão ocorrer esforços, esses esforços representam uma aceleração do processo de deterioração. Então, nós vemos que a curva de desempenho da via férrea, ela é análoga à curva de desempenho de um pavimento rodoviário, bem característico, né, já que o conceito de desempenho foi estabelecido na década de 60 para os pavimentos rodoviários, em que nós temos uma aceleração do processo de deterioração. Então, a partir do momento que eu tenho os defeitos, eles vão resultar em maiores esforços, ao mesmo tempo em que eu tenho uma perda, né, da capacidade resistente. Então, a curva de deterioração acentuada é consequência de problemas
que reduzem a capacidade de resistir aos esforços e, ao mesmo tempo, que tem um efeito de majoração desses esforços. Então, os componentes, sejam o equivalente às camadas, não trabalham de forma independente, consequentemente, eu tenho uma distribuição de esforços. Então, aqui, até para ficarmos mais no conceito geral, tem inversão com os valores já adequados ao sistema internacional, em português, mas eu acho que a finalidade é mais chamar a atenção para que nós temos a ação, um determinado ponto de aplicação, mas essa continuidade faz com que haja um efeito nos elementos adjacentes. Então, vocês percebem aqui, né, a magnitude vai diminuindo a ponto de haver uma inversão, né, o que é um esforço vertical passa a ser um esforço vertical para baixo, né, depois você tem um vertical para cima, né, então uma atenuação desses esforços e, consequentemente, todas as reações. Obviamente que nós vamos ter essa situação podendo ser analisada de forma individualizada, né, discretizada, mas também com parâmetros médios que representam as características dos elementos. Temos aí a questão dos esforços estáticos ou dinâmicos, né, na condição de velocidade, as influências do diâmetro da roda e da velocidade estão presentes nas equações. Portanto, uma majoração, né, uma porcentagem da carga estática que vai majorar o esforço considerado para fins de dimensionamento. Então, nessa condição aí de carga dinâmica vertical, nós temos equações que servem de referência. Então, só passando aqui para de polegadas para centímetro, vemos que um diâmetro menor vai implicar num aumento desse coeficiente de majoração dinâmico, assim como aquela velocidade de referência de 100 km, de 160 km por hora, vai ser, aqui nós temos, né, então, 1,6 para a conversão de milhas por hora e para quilômetros por hora. A referência está aqui, né, o 100, então 1,6 vezes a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, também vai ser maior esse coeficiente. Então, nós temos a representação dos esforços. Com relação a esses esforços, nós vamos ter uma carga, assentamento, né, no apoio sobre o dormente, uma placa de apoio, né, de assentamento do trilho no dormente, os momentos que vão estar a atuar na viga metálica e a deflexão, né, sofrida, né, o deslocamento, é um elemento dimensional na estrutura. Então, nós temos o equacionamento, que vai ser função das características da via, representada, quando não de uma forma discreta, por um módulo da via. Então, nós temos aqui uma carga por uma unidade de comprimento por uma unidade de comprimento. Então, esse equivalente dimensionalmente a um módulo de elasticidade, nós temos lá megapascal, quilogramas-força por centímetro quadrado, ou libras por polegada quadrada, o nosso PSI, essa unidade de pressão. Então, quando vamos calibrar os pneus, nós estamos lá com tantas libras, mas, na verdade, é libras por polegada quadrada, né? Libras, pounds por square inch, que vai representar, de uma forma global, as características de espaçamento e rigidez dos elementos. Temos também o espaçamento de centro a centro dos dormentes, um elemento dimensional que leva em conta as características, então, da rigidez do elemento principal, que é o trilho, então, o módulo de elasticidade e
momento de inércia. Então, aqui, momento de inércia numa unidade linear à quarta potência, o módulo de elasticidade. Então, nós vemos a primeira aula de resistência dos materiais, a tensão sobre deformação, e uma rigidez da via. Então, esse parâmetro vai ser importante para o efeito relativo das cargas adjacentes. Nós vimos nessa situação aqui o que acontece, só que nós não temos uma roda isolada simplesmente, nós vamos ter configurações de locomotivas e vagões com os espaçamentos entre os eixos e, consequentemente, temos que verificar qual que é esse efeito. Então, esse parâmetro X1, ele representa então, essa rigidez do sistema, e nós podemos imaginar, imaginem vocês sentados numa cama elástica, então como é que vocês vão ser afetados, né? Não só pela magnitude de quem está pulando nessa cama elástica, mas então da carga da pessoa que pode pular e fazer com que vocês saiam voando ou não, tá? Então, quão próximo a pessoa vai estar, e esse quão próximo também depende da rigidez. Então, dependendo de como é essa cama elástica, vocês poderão ter uma mesma pessoa pulando uma determinada distância. Em camas elásticas com essa constante diferente, o efeito vai ser diferente. Então, vocês podem sair voando ou não sentirem um efeito. Portanto, é menos a questão somente da distância em que as cargas estão, mas o quanto vai ser o efeito. Então, esse X1, ele representa as características de rigidez do elemento e da via que vão possibilitar o cálculo das influências de rodas a uma determinada distância. Então, nós vemos aqui no diagrama mestre, principalmente no que diz respeito aos momentos, uma situação de proximidade que faz com que o momento aumente. Temos uma distância aqui a partir de x1, né, 1x1, e esse x1 ele é variável, dependendo, né, como eu comentei. Então, qual que é uma igualdade de efeito. Qual que é a distância que vai ter um efeito nulo, ou a partir da qual o efeito vai ser de atenuação dos momentos. Esse x1 vai depender das características de rigidez da via. E aqui nós temos, no material que vai ficar com vocês, né, o efeito do que acontece em termos de valores individuais, aqui os momentos em função do tipo de trilho. Percebam que se eu tenho uma seção transversal, né, que representa aí no peso de uma barra, de 1 metro, né? Então, 100 libras aqui, depois passa para uma seção que vai ter 152 libras por uma determinada distância, nós temos uma atenuação da deflexão, então essa maior rigidez vai reduzir, mas, por outro lado, eu tenho um aumento do momento. Então, daí, para essa igualdade de tipo de trilho, se eu tenho um módulo da via, né, uma via com uma maior rigidez, eu diminuo ainda mais a deflexão, e, no caso, essa situação para um mesmo trilho, eu tenho uma redução do momento. Então, nós percebemos que essa expressão, ela pode ser visualizada, então uma análise de sensibilidade mostra aí os efeitos, tá, da lastro, dormente, trilhos, explicitamente do trilho. Então, nós vimos aqui aumentando a rigidez, e, por outro lado, a representação aí dos elementos dormentes e lastro no conjunto, né, também sendo representada
essa influência em termos tanto de redução da deflexão, com o aumento do trilho, com o aumento da rigidez da via, e uma diminuição do momento quando eu tenho para o mesmo trilho um aumento do módulo da via. As informações, né, até para nortear o que vai acontecer, se eu tenho uma maior rigidez, eu tenho uma maior concentração de tensões, então aqui são valores que representam o módulo da linha, então o maior módulo vai representar concentração de tensões, por outro lado, um maior trilho vai permitir uma melhor distribuição de esforços com relação a esforços no assentamento, então aqueles valores lá de M, Q e a deflexão, então eles estão aqui representados nessa análise de sensibilidade. Então, os parâmetros importantes para o dimensionamento, que vão levar, por exemplo, as tensões que atuam nas placas de apoio, consequentemente, eu tenho que fazer a verificação, né, da capacidade ao esse funcionamento das cargas de assentamento. Então, eu tenho que ponderar, né, ter equilíbrio, não basta melhorar num aspecto sabendo que há interação. Então, essa análise paramétrica, ela volta aqui, nos conceitos. Os componentes não trabalham de forma independente, então há sempre uma interação e eu preciso analisar de forma conjunta, nesse aspecto, nesse sentido que essas considerações estão sendo feitas. Então, os pontos que são críticos em termos de verificação de tensões no assentamento, então das placas de apoio transmitindo aos dormentes, e também na verificação aí dos momentos atuantes no elemento trilho. Portanto, a sequência, né, de dimensionamento passa pela verificação do qual vai ser a carga por roda considerada no projeto, então passa também pela consideração de vagão mais frequente, mais pesado, qual que é a velocidade projetada. Portanto, é um processo iterativo na verificação de várias alternativas. Acho que isso é importante, mesmo que você já tenha até um direcionamento, as considerações complementares, elas precisam ser feitas, e essa documentação, no caso de uma ou outra surpresa, então a gente não quer que aconteça, mas se vier a acontecer, é primeiro o elemento a ser verificado. Então, esse bater nessa mesma tecla envolve até uma analogia mais no dia a dia. Você sabe o que você vai comprar, mas você acaba experimentando, fazendo um questionamento sobre alternativas, seja para comprar uma fechadura, para comprar uma camisa, então experimentar, tirar as dúvidas. O momento é antes de finalizar a compra ou finalizar a aquisição, ou, no caso ainda muito mais grave, de definição, né, das características de projeto. Então, as análises dos efeitos em função das distâncias são considerados. Aqui, nesse processo, a deflexão ela tem uma associação com a característica de desempenho, nós já vamos ver daqui a pouco. Então, eu faço uma hipótese e vou fazer a verificação se os elementos que eu estou adotando, em termos de o trilho adotado, o espaçamento entre dormentes, as características do lastro e da distribuição de esforços em função da capacidade de suporte do subleito, vão resultar na minha hipótese. Então, o padrão técnico, né, o equivalente a conceito de velocidade de projeto que eu vou usar para fazer as verificações, no caso do projeto geométrico, aqui está amarrada a essa deflexão. Então, com ela é que vão ser escolhidos, né, o trilho, calculados os esforços e feitas as verificações. Nesse sentido, que vem na sequência as escolhas, né, de dormente, placa de apoio, determinação de tensões, verificação de espessura na face inferior do dormente até o subleito, cálculo
e depois a verificação se a minha hipótese inicial foi confirmada ou não. Tudo isso sem esquecer aí dos aspectos econômicos. E esse econômico não é financeiro, então não é uma preocupação com redução de custo de construção, mas redução de custo ao longo da vida em serviço. Aqui nós temos um exemplo, né, de deflexão com as condições associadas. Então, deflexões muito baixas estariam associadas à hipótese de que a minha vida vai ter uma vida indefinida. Seria o equivalente ao pavimento perpétuo de uma via, um pavimento rodoviário. Então, nós temos um investimento inicial para que a escolha do trilho, de todos os elementos, resultem, após as verificações desses esforços, numa deflexão, tá, tão baixa quanto aquela que está associada, com base nas experiências das ferrovias, a uma vida de fadiga indefinida. Depois eu tenho aqui os outros limites, até chegar no que é característico de uma via que vai ser muito precariamente mantida e que vai resultar numa deterioração acentuada. Quero isso? Não. Vou adotar isso? Não. Mas eu tenho que saber qual que é o valor. Então, é importante saber o que está associado a uma catástrofe, obviamente, para que seja evitado. E essa análise comparativa, porque muitas vezes a preocupação é com redução de custo de construção e nós não temos aí uma linearidade. A preocupação conceitual de mostrar a interação entre os fatores é que não dá para fazer regrinha de 13, então fazer algumas considerações de cortes visando redução de custo de construção. Acho que esse aspecto é importantíssimo. Temos referências com relação ao parâmetro que, não de forma discretizada, mas que representa a característica da via. Então, essa situação até mesmo das verificações estruturais, analogamente às nossas avaliações estruturais com viga bem com o IFWD na modalidade rodoviária, já que muito provavelmente, não só eu, mas muitos, até mesmo os que estão trabalhando mais ligados diretamente à modalidade ferroviária, também têm como nos nossos cursos de engenharia e mesmo como usuários, é o nosso dia a dia. Com relação à seleção de trilhos, nós temos aí essa normalização por parte dos organismos ferroviários, nós temos as patentes, é uma situação que envolve uma briga econômica, tá? Então as várias ferrovias têm as várias denominações. Temos aqui um aspecto conceitual para mostrar que mesmo com um avanço, né, de algo empírico para uma situação mais formalizada, mais estrutural, mais próxima da resistência dos materiais, nas nossas aulas no início do curso da engenharia civil, né? Então temos que os esforços atuantes, o nosso módulo de resistência que vai representar, no caso da verificação do elemento importantíssimo que é o trilho, e daí nós vemos que o admissível, ele tem o equacionamento é bonito, mas o admissível, ele não deixa de ser empírico, então é menos baseado nas verificações, mas num conceito de que eu vou ter necessidade de um elemento, uma maior qualidade e maior dimensão, né? Então, propriedades mecânicas melhores e maiores dimensões nas vias mais importantes. Então, algumas ferrovias, ainda que deem uma conotação mecanística, né, estrutural, a hora que nós vamos fazer a verificação com o admissível, nós temos aqui um valor de 1.600 kg/força por centímetro quadrado,
numa linha soldada contínua, e numa linha conjuntas, esse valor é de 2.000 kg/força por centímetro quadrado. O que esse número mostra? Que o conceito é inverso, né? Porque se eu tenho uma via com melhor qualidade, eu teria, conceitualmente, esse valor maior. Mas a ideia é exatamente aquela história do empírico. Então, se eu diminuo a tensão admissível, eu vou ter necessidade de melhor material em maiores dimensões. Então, é algo estabelecido para resultar em uma seção transversal mais parruda, com esse aspecto. Quanto às propriedades que são consideradas nas verificações, então a gente tem a parte geométrica, né? Então, o momento de inércia, módulo de resistência, associado às dimensões, então, centímetro a quarta, centímetro ao cubo, são os dois principais parâmetros usados nas verificações, e isso vale para o perfil da NBR, o perfil Vignoli, vale para as outras seções transversais patenteadas pelos organismos ferroviários ao redor do mundo. Tá? Então, está aqui o nosso módulo de resistência, o momento de inércia para as verificações. As fórmulas para cálculo de momento e também, né, do X1 estão reapresentadas. Podemos aí ter várias situações para a verificação. Uma delas é com relação a dimensionamento do lastro, que passa ou de uma situação de esforços uniformemente distribuídos na seção de contato com o lastro, né, na seção no topo do lastro ou no inferior, né, do dormente. Podemos considerar essa distribuição não uniformemente distribuída ou, mais ainda, concentrada na região em que há uma compactação, princípio dos esforços procurarem os elementos mais rígidos, a gente verifica aqui no dimensionamento do lastro. Então, podemos considerar uma região de 80 centímetros, 90 centímetros, sob cada um dos trilhos. Então, e as verificações podem ser, né, com uma margem de segurança, 2/3 do comprimento do dormente vão estar com cargas atuando, consequentemente não é uma atenuação de esforço. Eu estou a favor da segurança nesse sentido, ou mesmo na região de compactação, tá, e mais ainda. Então, e as expressões que vão levar em conta a distribuição de esforços até chegar no subleito, em função da capacidade de suporte, nós temos, em função das características dos materiais. Então, aqui temos valores tradicionalmente adotados, temos valores de referência dos organismos ferroviários, temos coeficientes de segurança que variam, né, de acordo com a experiência acumulada, e as classificações granulométricas e as condições de compacidade dos materiais vão fornecer os valores admissíveis para a verificação. Então, exemplificando, nós temos, foi só colocado em termos conceituais, obviamente que as classificações geotécnicas já estão traduzidas, os valores adaptados, mas é menos uma questão de passar valores para vocês para fins de dimensionamento, mas chamar atenção para o aspecto conceitual de uma modelagem que pode ser mais ou menos sofisticada, mas com alguns conceitos que ainda são básicos, independentemente da ferramenta que se utilize, como a comparação de alternativas, a preocupação com a vida em serviço, né? E que alguns critérios, né, algumas receitas, como a Canadian Pacific, trabalhando com espessura mínima de 30 centímetros,
como que é feita a consideração da tensão, já comentei sobre isso, as verificações aí, os valores dos módulos da linha. Então, países de clima temperado, o que acontece com o pavimento rodoviário também acontece com o pavimento ferroviário. Eu tenho uma maior rigidez no inverno, mas o degelo da primavera é crítico. Então, essa presença em excesso da água faz com que haja um enfraquecimento. Então, nós temos, para a verificação de elementos, esse menor valor. Por outro lado, o enrijecimento no inverno faz com que, por isso que eu tinha comentado, né, você tem um maior U, você vai ter esforços maiores. Então, a análise paramétrica, a análise de sensibilidade dos fatores, mostra que não é só crítica à primavera, tem aí uns efeitos, tá? Mas também o enrijecimento da estrutura faz com que o inverno seja a condição crítica. No nosso caso, nós não temos uma distinção, né, uma variação tão drástica, uma amplitude de temperatura tão crítica. Também com relação aos esforços de origem térmicas, aí a questão da via soldada contínua, aquela primeira consideração, né, que eu apresentei do diagrama em azul, diagrama vermelho, ele é função da temperatura neutra também, da amplitude térmica, e a exemplo do que ocorre, né, com o pavimento asfáltico, nós temos uma menor amplitude térmica, ou seja, nosso intervalo de temperatura é favorável à estrutura, vale a mesma coisa para a ferrovia. Então, nós temos aí que aproveitar esses fatores relacionados aos materiais, a qualidade e disponibilidade dos materiais, e também de condições climáticas. Nós temos que caminhar, sim, para um conhecimento científico, lembrando, né, que esse arte, não do artístico, mas do artífice, do aspecto técnico, ele ainda prevalece. Nós temos que fazer a compatibilização desses mundos. Então, no meio acadêmico, nós temos que lembrar que o nosso meio acadêmico, ele é um meio acadêmico na área de engenharia. Tá? Nós não somos físicos, não somos matemáticos, não temos nada contra eles, mas temos que valorizar a nossa formação, a nossa engenharia. Então, até fazendo uma colocação, mas que serve para reflexão, não é para ficar em cima do muro. Acho que, espero que ela seja bem entendida, mas se não for, melhor tentar explicar melhor, se não for entendido, uma outra oportunidade, mas chamar a atenção para que podem ter alunos, podem ter professores, e no âmbito da ciência, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela vê a engenharia, muitas vezes, como fazendo extensão. Não é um trabalho de extensão, né, um contato com uma empresa ou com uma prefeitura. Mas não, que as nossas pesquisas não seriam pesquisas, seriam apenas atividades de extensão. Portanto, no âmbito dos organismos financiadores de pesquisa, CAPES, CNPq, FAPESP, os principais exemplos, né, mas dentre outros que, felizmente, se basearam e copiaram nessa preocupação com o fomento à pesquisa. E, por outro lado, quando há um corte de verba, daí sim fazem uma campanha, lembrando que temos pontes, temos rodovias, temos ferrovias, que há uma necessidade de ciência, mas, na hora de julgar, a comparação é baseada em parâmetros que analisam muito bem um físico, um matemático, mas não um engenheiro. Afinal de contas, uma publicação numa revista internacional que não muda nada a nossa realidade, ela não é uma contribuição das nossas pesquisas, da nossa engenharia para a sociedade. Então, eu vejo de forma preocupante, e então essa situação, temos que ter um equilíbrio e entender que temos pesquisas aplicadas na área tecnológica, mas que são pesquisa porque vão proporcionar esse avanço. Então, aqui nós temos alguns conceitos motivando, talvez, aí essa
cada vez mais o científico, entendendo que nós não vamos ter controle sobre os principais parâmetros, vamos precisar validar esses modelos mais detalhados e, consequentemente, esses conhecimentos, né, esses conceitos gerais vão continuar sendo válidos para a validação, né? Então tem uma repetição, né, quase da mesma palavra. Então tem essa situação, as considerações de novos materiais, novas seções transversais, alguma coisa, uma concepção inovadora, passa pelas verificações. Então aqui é um incentivo a esse conhecimento científico, um incentivo aos modelos detalhados, tá? Que vão permitir essas considerações para fins de melhor resultado. Então, o que nós precisamos é menos de sofisticação pela sofisticação, mas entender onde ela pode ser muito proveitosa nas análises comparativas de novos materiais e novas concepções estruturais. Se vocês pegarem aí o pavimento perpétuo, o que seria uma verificação na primeira camada, nós estamos fazendo questão de fadiga na terceira camada, todas as três com materiais asfálticos de excelente qualidade, mas numa concepção diferente. Nada impede que nós que tenhamos também no pavimento ferroviário essas verificações que antes de qualquer aplicação prática passam pelas verificações laboratoriais e computacionais, no caso das modelagens. Com isso, nós podemos depois detalhar com estudos de caso, com o dimensionamento mesmo dos elementos, mas, por hoje, já passando um pouquinho, né, dos 60 minutos que estavam previstos, então eu encerro, passo para Camila, acho que nós teremos um intervalo de 10 minutos, e depois voltaremos com a interação. Acho que mais do que perguntas são as interações. Tá. A primeira pergunta é do Sinardo. Atualmente temos quantos tipos de bitolas diferentes? Hoje isso é encarado como problema para o meio ferroviário? Que soluções práticas podem ser adotadas? Nós, historicamente, temos duas bitolas, né? Alguns trechos turísticos com bitola de 70 centímetros, mas temos bitola métrica e bitola larga, de 1 metro, 1,60 m. Mas as construções têm sido feitas em função da não padronização, temos um custo adicional, com 3 trilhos, de tal maneira que você tenha a possibilidade de tráfego na bitola estreita e na bitola larga. Em termos de história, nós vemos que a preocupação com a redução de custo, ela já existia na origem, porque nós temos aspectos técnicos favoráveis da bitola larga, mas, em termos de custo de construção, uma menor necessidade de dormente, de lastro, de terraplenagem. Consequentemente, se a preocupação é a redução de custo de construção, se eu estou olhando no investimento que, na argumentação, é para o médio e longo prazo, mas as ações, quando da origem, foram com o curtíssimo prazo. Né? E isso resultou em 93%, né, foi no auge da nossa malha ferroviária, 93% era bitola estreita, 7% bitola larga. Mas, ao longo do tempo, a gente tem essa tentativa de eliminação dessa defasagem. Uma das coisas para fixar, né, conceito de como é mais estável, tem uma maior capacidade de carga bitola larga, imaginem vocês puxando uma mala, né, mesmo uma bagagem de mão para o avião. Se as rodas estão muito próximas, essa mala vai ficar batendo no calcanhar, no tornozelo, vai ficar bem instável. Se nós temos uma maior distância entre as rodas, nós vamos ter uma maior estabilidade, uma maior capacidade de carga. Então, essa é a diferença técnica que vai representar, então, benefícios e, consequentemente, a opção, né, de 3 trilhos com as 2 bitolas simultaneamente
é uma forma de eliminar o gargalo, né, a descontinuidade de bitola. A próxima pergunta também é do Sinardo. Com o advento dos metrôs e VLTs, os trens se resumiram ao transporte de cargas? O dimensionamento é diferente para transporte de cargas e transporte de passageiros? Nós temos características diferentes, obviamente, mas primeiro, né, acho que tem essa discussão, ela não é só para esgotar aí você tem os esforços, tem as possibilidades de ter uma viga contínua, né, daí o módulo da linha dá uma continuidade com elementos discretos, né, eu tenho um módulo que seria admitido contínuo, e se vocês observarem, estão lá os dormentes. Em alguns casos, nós podemos ter essa continuidade de apoio, né, nas vigas, então tem uma variação estrutural, as características de esforços também é uma diferença significativa, então tem os conceitos gerais são os mesmos, mas até no ponto de vista de manutenção, de frequência, de planejamento das intervenções e tem duas orientações recentes em gerência de pavimentos ferroviários e metroviários. No caso do metroviário, um orientado, o Igor Bária, ele é responsável pela manutenção do metrô de São Paulo. Então, tem aí no aspecto gerencial, essa diferença. Com relação a outro transporte sobre trilhos, o termo VLT, eu acho que fica também uma reflexão, ir além, né? Eu acho que fazer as contas, o dimensionamento, até como foi sugerido aí um exemplo, então não era o objetivo, né, do curso, mas vocês têm o meu contato, tem as notas de aula que tratam exclusivamente disso, mas aqui o espírito é diferente. A importância de conceitos básicos. Por exemplo, se eu vou fazer uma erradicação de um ramal ferroviário ou de um bonde, eu preciso levar em conta prós e contras. Inclusive, nós fizemos erradicação de ramais ferroviários, como foi uma tendência no mundo, então a ferrovia cumpriu um determinado papel de avanço de fronteiras, mas, num determinado ponto, você não tem necessidade de ter toda aquela malha se expandindo. Então, se observarmos as estatísticas, a erradicação só pela erradicação não é um problema. O problema é quando ela é feita sem levar em conta a transferência para outros modos. Então, do modo ferroviário para o modo rodoviário, que vai ter também as influências. Então, muitas vezes a ineficiência não era justificada para a erradicação, mas eu poderia ter os benefícios. Nesse sentido, no âmbito urbano, nós tivemos a substituição dos bondes, a eliminação dos bondes, e agora nós vemos o bonde ser tratado como panaceia simplesmente porque ele se transformou no VLT. Então, nós erramos no passado, isso nós fizemos. Então, tratar como demônio, tratar como anjo, santo, não resolve nada. Então, nós temos que analisar caso a caso. Então, não é simplesmente porque se trata de um VLT. Então, nós temos um exemplo de investimento alto no Rio de Janeiro, em que, no transporte de passageiros, nós temos da ordem de 30 mil pessoas por dia. Então, é uma situação em que ele vai ser só para isso, mas o que acontece? Por que não está sendo explorado em sua potencialidade? Então, países que nos servem de referência não tiraram o bonde e fizeram com que o bonde evoluísse. Tá? Então, ele continua sendo continua sendo bonde e moderno, sem nenhum problema. Aqui a gente acha que basta a sigla ser atualizada, que os conceitos não precisam ser considerados. Então, tanto na eliminação quanto na implantação de qualquer tecnologia, isso não é só na área ferroviária, nós devemos fazer todos os estudos. E análise econômica envolve um determinado período de análise, não simplesmente um determinado instante. Ok, a próxima pergunta é da Karine. Quanto ao aspecto econômico e estudo de alternativas, quanto à escolha do trilho está limitada ao tipo de vagão, isto é, tem um fator comercial ou é comum se fabricar trilhos específicos para determinado vagão?
Normalmente nós temos, se pegarmos, né, a NBR, então tem os TR50, TR57, TR68. Então, as dimensões vão estar associadas a essa barra com 68 quilos por metro, 57 aproximadamente. Então, e pegamos no transporte de minério de ferro, de granéis sólidos de alta densidade, soja, milho e o minério de ferro, nós temos aí o TR-68, ou equivalente em outras ferrovias. A Valec estava trabalhando não com o perfil Vignoli, mas com um outro perfil. Então, é uma situação análoga ao dimensionamento de uma viga metálica. Faço a verificação com o perfil ID10. Se não der, eu passo para o perfil ID12. Eu não vou fazer uma verificação do perfil 10,35. Então, por ser um produto industrializado, envolve aí a questão das dimensões. Então, eu vou trabalhar com esse tipo de verificação. É uma viga metálica, o processo de dimensionamento é análogo. Então, não é uma estrutura de concreto como a base e a altura da viga que eu vou fazer essa verificação, sendo que muitas vezes eu acabo até arredondando questão de forma, e mesmo o elemento de concreto, pode ser o dormente, ele também tem as dimensões, e que você, com essa rigidez, vai definir o projeto ou espaçamento, mas não atuar para fazer um perfil específico. Mais uma pergunta da Karina. Temos softwares para dimensionamento de via permanente? Poderia dar exemplos e particularidades de cada um para aplicação no Brasil? Sim, temos. Acho que alguns trabalhos, principalmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que tem uma pergunta do Jorge Wilton, que, além de trabalhar na Valec, um curso de especialização em engenharia ferroviária realizado em Company, fez uma palestra sobre o trabalho acadêmico, a tese de doutorado dele na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez uma consideração, não sei se vamos chegar na pergunta. Então, temos aí no meio acadêmico exemplos, né, de pacotes de softwares e também desenvolvimentos com base em modelagem numérica. Próxima pergunta do Robson. Em termos de valores de módulo da linha U, U e K, na sua apresentação mostra alguns que podem representar uma certa condição. De que forma você recomenda obter esse parâmetro em campo? Um processo de retroanálise para verificar a condição in situ, ele é análogo ao que acontece numa rodovia. Então, nós vamos verificar o módulo das camadas através de avaliação da deflexão com viga Benkman com o FWD. A mesma coisa, o mesmo procedimento é baseado na deflexão, que vai resultar na aproximação, né, na busca de valores de deflexão medida com a calculada, considerando-se o módulo da linha. Então, eu tenho uma variável, né, que representa toda uma estrutura. O problema é que essa variável ela está levando em conta elementos, inclusive com a hipótese de ser um módulo que é contínuo, e nós temos elementos discretos. Então, é toda uma situação, né, todo um cuidado no processo. Próxima pergunta da Karine. A metodologia de dimensionamento que está sendo apresentada é utilizada por vários países? Existem outras? Por exemplo, para pavimentos rodoviários existem vários como empíricos e mecanísticos, sendo no Brasil ainda aceito o método Murilo Lopes. Para ferrovias, há um consenso universal? Não. Pavimento, qualquer que seja o pavimento, é uma estrutura muito mais complexa do que parece. Então, a principal mensagem, essa comparação, até mesmo sugestão, né, para que nós, mesmo quando venhamos a usar um método numérico, não deixemos de fazer análise comparativa com outras, mesmo que seja um confronto de 2 métodos, ou mesmo que seja um método só, mas nas considerações das propriedades que estão sendo usadas no cálculo de dimensionamento. Então, não tem uma
um procedimento universal, um método como nós temos de verificação de estrutura, dada a própria complexidade e dadas as particularidades. Então, as ferrovias incorporam o conhecimento observado ao longo de décadas, e em alguns casos de mais de um século, para obter um bom resultado. Daí a importância, a gente está falando de dimensionamento, mas não deixei de falar de importância de drenagem, importância das atividades de manutenção e reabilitação, que vão garantir esse bom resultado mais do que o próprio método de dimensionamento. Nós temos um melhor ponto de partida, ótimo, mas sabemos que esse melhor dimensionamento, ele não vai resultar em um bom desempenho se outros cuidados não forem tomados, e as obras de pavimentação são muito mais sensíveis. Infelizmente, por causa da perda, da tragédia que ocorre em um pavimento, que, na verdade, é um gasto acumulado. No caso da ferrovia, em alguns casos, nós temos alguns acidentes, alguns problemas, mas que chamam a atenção pontualmente, mas, no caso das perdas que ocorrem nas rodovias, por exemplo, problemas do pavimento, nós temos um efeito acumulado, um aumento de consumo de combustível, aumento do tempo de viagem, em que nós não sentimos no bolso numa viagem, mas que a sociedade, no acumulado, vai sentir bastante. Também temos esse aspecto, embora menos visível, na operação ferroviária. Então, nós temos que fazer essa compatibilização, né, da complexidade, mostrar quais são os prejuízos, daí aquela questão de análise econômica, né, o acumulado ao longo do tempo, e mostrar que um investimento inicial com maior controle de qualidade, eu preciso de agregados que estejam com bom comportamento ao longo do tempo. Então, as investigações nas pedreiras, ao longo dos ensaios que estão normalizados, eles são ótimos, mas não adianta eu ter uma frente de exploração da pedreira boa, mas a pedreira inteira ela pode ter variações, né, os horizontes, os perfis inadequados. Então, nós temos muitos quilômetros, né, quase, acho que mais de 1.000 quilômetros, com problemas que não passam pelo dimensionamento, mas sim por controle de qualidade, por outros aspectos que são complementares e que mostram essa sensibilidade. Então, não é um aspecto importante, sim, mas o que nós queremos é um bom resultado. Não há uma uniformidade, está um avanço ainda de métodos mais elaborados, mais estruturais, mecanísticos, mas ainda assim vamos ter que sempre confrontar com o lado empírico da experiência acumulada para a tomada de decisão. E isso tem acontecido, acho que com toda a validação dos processos mais sofisticados, passa com a observação do desempenho no campo. Um conceito que nós comentamos, né, aí de seguro das obras, né, você ter aí um conceito de seguro de uma obra para garantir um bom resultado, isso já está implícito se nós tivermos engenharia. Tá? Um bom projeto, uma boa investigação geológico-geotécnica, tudo isso faz com que o risco seja reduzido ao mínimo possível. Nós não vamos zerar, mas muitos dos problemas que nós temos é por falta desses conceitos básicos, e isso é mais importante. Próxima pergunta é do Rogério. Professor, existe espessura mínima para o lastro? Existe um valor mínimo, e esse valor mínimo, como eu comentei, você tem um organismo ferroviário que adota um determinado valor, você tem um outro organismo ferroviário que adota um outro valor. Então, nós temos o conceito de espessura mínima, a espessura mínima estabelecido, e não temos um valor universal, porque você tem diferenças aí de milhões de toneladas brutas anuais transportadas, né, a unidade considerada para associar ao desempenho. Então, o quanto que a minha via vai ter de deterioração ao longo do tempo, essa unidade tempo está associada à solicitação. Então,
milhões de toneladas brutas transportadas. Então, vai ser também essas milhões de toneladas brutas transportadas têm características da capacidade de suporte da fundação, né, do subleito, das configurações de aplicação de carga. Então, tem vários parâmetros envolvidos que vão fazer com que o organismo ferroviário estabeleça esse valor de referência para cada uma das situações em que ele está observando e, muitas vezes, vai fazer o ajuste após ter um histórico de desempenho com a preocupação aí econômica, de bom desempenho. Próxima pergunta é do Fábio. Professor, sobre a leitura do carro-controle, existe algum manual que possa indicar? Acho que tendo coordenado um curso de especialização em company na Valec, as especificações da Valec é que me viria como recomendação. Então, tem todo um conjunto de normas, de obras de arte para túneis ferroviários. Então, as especificações, assim como as normas do DENIT acabam sendo as referências, nós temos os organismos rodoviários estaduais, municipais, mas o DENIT acaba sendo a principal referência, e no meio ferroviário, hoje, a Valec. Próxima pergunta é do André. Como fica a condição de confinamento do lastro no dimensionamento de pavimento ferroviário? Existe algum estudo sobre esse aspecto? No momento, eu tenho uma seção transversal. Então, ter um confinamento do material granular, já que, em termos de capacidade de suporte, nós sabemos que a diferença, né, a distinção básica é em termos granulométricos. Então, nós vamos fazer os ensaios de módulo para o material argiloso e o material granular. A influência no material argiloso vai ser a tensão principal, e no caso do material granular é sigma 3, a tensão de confinamento. Então, nós temos essa influência. Precisamos fazer uma compactação adequada. Então, essa é uma situação. Tem na seção transversal uma largura adicional daquela região mais densa, né, uma melhor compactação e, consequentemente, uma maior rigidez. Mas não vamos executar, como acontece com outra situação de material granular, uma caixa de areia, né, para evitar que o material do playground vá embora porque não tem coesão. Então, nesse caso, a gente não tem como forçar esse confinamento que melhoraria a situação. Mas, conceitualmente, o material granular vai ter uma melhor condição estrutural quanto maior for a tensão de confinamento. Mas nós temos a seção transversal padrão e não há uma influência, né, uma variação significativa em termos de projeto. Próxima pergunta é do Marcos. Tem alguma bibliografia recomendada para o dimensionamento geométrico? Nós temos conceitos gerais de projeto geométrico, um livro de projeto geométrico de rodovias. Ele vai ter considerações geométricas que vão valer para torre de linha de transmissão, então outras obras lineares, para canais, para ferrovias. Obviamente que nós vamos ter condições de curva em que, por um canal, vai envolver erosão e deposição, inclusive não só nas curvas, mas também as mudanças, né, a deflexão, também com relação às rampas. A mesma coisa vai influenciar os veículos, sejam eles rodoviários, os aviões, então as questões daí da geometria longitudinal, né, dos aeroportos, então as declividades, e mesma coisa com relação às ferrovias. Aí nós temos particularidades, principalmente nas curvas, a superelevação do equilíbrio. Eu não vou ter o coeficiente de atrito pneu-pavimento, mas eu tenho aí a conformação da superelevação em função das diferenças de cotas. Então, as adaptações, elas podem vir a partir de um ponto de partida comum, com algo geral, obviamente, que
as diferentes modalidades vão ter particularidades e nós temos, isso para comentar, né, uma carência de projeto geométrico de ferrovia. Então, dada essa realidade, um ponto de partida com os conceitos já vistos na engenharia rodoviária poderiam ser a referência se você vier a trabalhar com um projeto de uma torre de torres de linha de transmissão. Então, vai ter que analisar as particularidades dos esforços, dependendo da deflexão, porque que vai influenciar na fundação da tua torre, assim como na questão da estabilidade dos veículos ferroviários. Então, tem as particularidades, normalmente é uma forma de se vencer essa limitação. Fica aí, talvez, um desafio, né, uma sugestão para que tratemos numa única obra todos os conceitos. Então, o que existe hoje é algo de informações complementares, de considerações, tratando das particularidades a partir de conceitos gerais. Então, o tangente da curva, o raio vezes tangente de AC sobre 2 é universal. Então, as características geométricas vão ser as mesmas, quaisquer que sejam as obras lineares, mas temos que analisar as situações críticas. Próxima pergunta é da Daniela. Seria possível passar algum exemplo hipotético de dimensionamento da superestrutura, considerando todas essas variáveis vistas? Sim, de certa forma, o desafio é que, a partir dessas informações, vocês ficassem tentados, já que não dava dentro do espírito, né, do que se está pretendendo, a fazer essas análises de sensibilidade com cálculos, considerando diferentes configurações dos veículos de carga por roda, de condições que vão levar a coeficiente de majoração dinâmico. Então, estão lá as expressões e o desafio é para que vocês coloquem a mão na massa e tenham essa confirmação com base nas evidências gerais. Qual a sua opinião sobre o chute do espaçamento entre dormentes S? Qual seria o valor ótimo para esse fator S? Existe estudo sobre o assunto? Nós temos, de centro a centro, valores que vão conduzir ao que nós observamos de 1.600 a 1.700 dormentes por quilômetro. Então, dá um valor entre uma situação mais conservadora, seria um limite de 50 a 55 centímetros, até o mais arrojado, na ordem de 60 a 65 centímetros. Então, a verificação, né, dessa situação, o que vai implicar em termos de esforços, de desempenho, essas considerações fazem parte da análise comparativa. É óbvio que se eu coloco um menor espaçamento, como eu comentei, né, você está sendo mais conservador, vai ter um custo de construção, mas tem uma implicação em termos de desempenho. Então, é todo um confronto que precisa, pelo menos, ser comparado. Não quer dizer que a situação mais conservadora vai ter de ser adotada sempre, mas, mesmo que eu saiba que não tenho recurso, eu preciso fazer essa verificação. Na vida, a gente, mesmo sabendo que vai ser difícil alcançar uma determinada meta, nós temos que analisar, né, o que poderíamos fazer, o que nós deveríamos fazer para atingir aquela meta. A mesma coisa em relação à filosofia de projeto. Nós temos que entender que essas análises precisam de dados, precisam de investigação, precisam de tempo para reflexão, para que depois a execução seja a mais curta possível. Então, uma forma de fazer a obra andar rapidamente é um bom projeto, e esse projeto, mesmo levando tempo, ele vai fazer com que a obra seja executada o mais rapidamente possível, e o mais importante é que ela seja executada. Peguem os exemplos das nossas ferrovias. Eu dei lá o exemplo, no meio da selva amazônica, na década de 80, nós não tínhamos meios de comunicação, de transporte, de toda a dificuldade do ponto de vista de planejamento da obra, e fazíamos 500 quilômetros por ano.
Então, qual que é a extensão da Transnordestina ou de outras ferrovias? Elas estão sendo faladas, discutidas há décadas. Então, hoje, com toda a facilidade de comunicação, seja em todo nível, né, não só nacional, internacional, e não conseguimos fazer. Então, o que aconteceu? Deixamos de fazer engenharia. E deixamos de fazer o quê? Projeto, achando que é simplesmente um papel. Não, ele é a discussão de todas as possibilidades. É esgotar o que pode dar errado antes de entrar para fazer. Então, eu preciso ter todas essas possibilidades analisadas. Então, se a gente não mudar isso filosoficamente, seja em termos de qualquer tipo de pavimento, mas de outras obras de infraestrutura, nós vamos ter os insucessos que nós temos tido. Peguem as grandes obras de referência em termos mundiais. O maior túnel ferroviário na Suíça, o túnel de São Gotardo, o túnel sobre o Canal da Mancha, e outras obras. Elas tiveram um tempo de projeto absurdo comparado com a nossa realidade, mas os resultados estão aí, mostrando que, em vez de ficarmos inventando aí conceito de que são complementares, mas não são os fundamentais. Seguro da obra. Seguro da obra, a principal forma de ter seguro de que a obra vai ser bem feita é projeto. Mas que é baseado em quê? Nas investigações, nas sondagens. Quantas obras nós temos parada porque o corte era previsto em solo e foi encontrada a rocha. Mas a rocha apareceu de uma hora para outra ou não fizemos sondagem? Então, isso não pode ser ignorado nunca. Querer sofisticar, esquecendo o básico, nós vamos só fingir que estamos fazendo engenharia e não estamos fazendo engenharia. Dá para ter medicina sem exame de sangue? Por mais que tenha aí propostas, aparece divulgando, tem inteligência artificial para verificar várias doenças agora com coronavírus, mesma coisa. Mas você vai deixar de fazer exame de sangue para verificar creatinina, hemácias e leucócitos? Não, então não dá para ter engenharia sem laboratório, assim como não dá para ter medicina sem laboratório. Por mais que a gente avance, não dá para imaginar isso ocorrendo. E na engenharia nós imaginamos isso. Peguem os organismos rodoviários, tem laboratórios? Peguem universidades que estão fazendo pesquisa em laboratório de engenharia ferroviária? Não. Temos parceria desses organismos ferroviários com as universidades para fazer os ensaios? Pouquíssimo, tá? E fica, na verdade, simulações numéricas, poucos ensaios. Deveríamos ter muito mais, dada a importância da modalidade ferroviária. Nós tínhamos que ter uma equiparação com o que acontece de ensaios na modalidade rodoviária e não temos. Então, vai dar exemplos, mas são exemplos que confirmam, são exceções que confirmam a regra. Não adianta nós termos exceções. A engenharia ferroviária não é exceção, ela tem que ser parte integrante do país. Professor, o senhor tem alguma consideração final para deixar aqui para os colegas? Agradecer o interesse. Eu acho que o desafio de fazer essa apresentação envolve uma preocupação de incentivar, né, mais do que vir aqui com coisas específicas, mais um incentivo do potencial de vocês para a pesquisa, quem tem poder nesses órgãos ferroviários, fazer essa interação, para que as pesquisas não sejam apesar, mas com as parcerias, vão ganhar o meio técnico e o meio acadêmico. Então, é nesse sentido. Eu acho que, depois de uma certa idade, a nossa contribuição pode ser não tanto pelo que fazer, mas para incentivá-lo e servir de, talvez, um controle de qualidade no direcionamento, né, das pesquisas ou dos processos, e mais até do que, já pela falta de energia, mas fazer com que a energia seja canalizada já com base nos tombos, nos problemas enfrentados para ajudar. Eu acho que também da mesma maneira que os elementos da ferrovia eles estão interligados, as gerações precisam estar interligadas. Tá?
Não é porque é um empírico e antigo não serve, não é porque o novo vai ser também inócuo. Então, esse conflito não leva a nada. A mensagem foi no sentido de entender, né, as potencialidades, entender que os conceitos básicos, ainda que de forma simples, eles são úteis, de qualquer forma, vão ajudar na validação. Então, essa integração vale e não deixa de ser atual e importante. Então, a principal mensagem seria nesse sentido. Tá Até bom, logo, professor, boa muito tarde, obrigada. obrigado, Camila.